RBV Agro. As notícias da agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, ouvintes e internautas, sejam todos bem-vindos ao RBV Agro, o seu espaço dedicado às novidades, informações e tudo que envolve o mundo do agronegócio. É isso aí, Murilo. Juntos vamos trazer notícias e reportagens especiais, sempre conectando você ao que há de mais atual no nosso agro. Fique com a gente, o RBV Agro está só começando aqui no rádio e também na internet. Destaques do RBV Agro. Produtores rurais do meio oeste marcam presença na Expo Inter, a maior feira de exposição de animais da América Latina. Variação de temperaturas. Frio fora de época deve ocasionar quebra na safra do pêssego. A avicultura de Santa Catarina é referência na exportação e produção de frangos, patos, marrecos e perus. Pesquisa da Epagri aponta soluções para reduzir perdas na produção de cebola. Trigo, clima favorece, principal cultura de inverno de Santa Catarina e safra pode crescer 40%. E a nossa equipe acompanhou uma oficina de troca de sementes crioulas, mudas, plantas medicinais, temperos e flores. RBV Agro. O começo da semana foi marcado por temperaturas extremas, com frio que chegou aí na casa dos menos 4 graus nas regiões mais altas de Santa Catarina, como por exemplo aqui no meio oeste. Nós tivemos pelo menos 2 dias seguidos com geada ampla em vários municípios. Essa geada tardia, Angélica, no final do mês de agosto ainda é prejudicial aos produtores de frutas de caroço. No caso do pêssego, por exemplo, já é possível afirmar que teremos uma quebra de safra neste ano. Confira na reportagem de Ernesto Júnior. Nos últimos tempos, viemos observando mudanças expressivas no clima em toda a região do Alto Vale do Rio do Peixe. Hoje, estamos gravando essa reportagem em uma tarde de quinta-feira, dia 29 de agosto. Se olharmos desde a última segunda-feira, foram inúmeras as temperaturas e os climas presentes em toda a nossa região. Começamos a semana, na segunda-feira, com uma intensa geada acompanhada de temperaturas negativas, que se repetiram na manhã da última terça-feira. Na quarta, o clima intenso negativo deu lugar a umas temperaturas mais amenas na nossa região. Hoje, quinta-feira, antepenúltimo dia do mês de agosto, as temperaturas estão mais elevadas, tipicamente de verão. Todas essas mudanças vêm afetando diretamente a produção da fruticultura da nossa região. Por isso, vamos conversar com o pesquisador Everlan Fagundes sobre o impacto de tantas mudanças climáticas na produção e na expectativa da safra que vem se aproximando. A gente vem acompanhando então, desde o começo do ciclo, que a gente diz sempre que a fruta já está formada desde o ano passado. E a gente via que está tendo reflexo já do ano passado nesse ciclo, então aquele calorão ele trouxe material que ele mostra menor qualidade no material e consequentemente a gente já inicia o ano com uma tendência de maior dificuldade para o produtor estar manejando suas frutas e esse clima dificulta ainda mais. Então essas geadas que aconteceram agora, elas estão na época de acontecer e elas acabam causando uma perda principalmente para aquele produtor que não tem uma estrutura, seja na uva, aquele produtor que às vezes não tem uma cobertura como a gente tem aqui, seja na fruta de caroço, aquele produtor que não tem o controle de geada, né? A gente está aqui numa propriedade, os parreirais, todos eles cobertos com toda essa proteção. A gente estava conversando antes e é uma questão, né, Everlan, que é necessária atualmente, é esse investimento por parte do fruticultor, independente da fruta, se é um parreiral, se é uma produção aí de fruta de caroço, se é uma produção de maçã, mas ter essa proteção porque vai aí, de certa forma, diminuir possíveis problemas e danos causados pelas mudanças climáticas, né? Isso, a gente não pode, a gente sempre comunica ao produtor que à medida que ele vai iniciar a investir numa atividade como a fruticultura, a gente tem que estar
com essa estrutura, seja ela a cobertura aqui na parreira, que a gente encontra aqui na Casa Rigotti, né? Essa cobertura que protege ali, ela já tem que estar incluída no investimento, no plantio já da uva. E da mesma forma, o controle de geada para frutas de caroço e o controle de a tela, o sombrite para maçã, para evitar danos de granizo. É um investimento alto, bem alto, hoje isso aqui não se coloca por menos de 80 mil hectares, né? Mas assim, um ano que dá granizo, um ano que dá uma geada forte, ela te tira esse 80 mil da mesma forma. Então não é que você vai evitar totalmente o dano, mas você ameniza muito mais o dano do clima na tua produção. E nesse caso aqui, ela proporciona uma qualidade que vai ter uma qualidade muito boa na uva também. Nesse momento, ainda primeiras informações ainda que você estava comentando e que vêm sendo coletadas, possivelmente a gente tem aí não uma safra recorde como já foram aí em outros anos, safras muito grandes na nossa região. A gente tem aí safras, podemos considerar talvez medianas na fruticultura aqui da região do Alto Vale do Rio do Peixe? Isso, o que a gente considera que é um fator importante é a situação da maçã. Então a maçã, a maior área de frutas que a gente tem aqui seria a maçã, né? E aí a gente tem que esperar como que vai sair Fraiburgo, no caso ali, por exemplo, Fraiburgo, Monte Carlo, como que vai se sair para a gente dizer no montante geral, né? Porque é uma produção bem significativa lá. O que a gente avaliou de início é que a nossa qualidade de gema, nosso material formado do ano passado para cá, não tinha tanta qualidade. Então uma safra recorde a gente descarta, mas a gente não pode descartar uma boa produção. Se o clima ocorrer, a gente tiver uma florada boa, uma florada que a abelha consiga trabalhar, a gente vai ter uma frutificação legal e a gente vai ter frutos, entende? Então não se descarta uma boa safra da maçã e uma safra razoável no geral, mas assim, a princípio nós tivemos perda na questão das frutas de caroço no começo, até a ameixa fortuna, que é a nossa principal ameixa aqui, a gente teve um prejuízo, e caso a gente tenha condições de chuva, que a abelha não consiga trabalhar, menor frutificação, nossa safra vai ser uma safra pequena, entende? Não vai ser uma safra tão grande. O que a gente tenta ser positivo é que os próximos dias ocorram bem, a gente tenha uma florada boa e que a gente consiga ter um volume bem bom de fruta. É o que a gente espera, na verdade. Mas assim, temos que esperar, digamos, o mês de setembro. Os próximos acontecimentos e as próximas semanas. Perfeito. RBV Agro. Técnicos da EPAGRE e também produtores da região meio-oeste de Santa Catarina estão presentes na Expo Inter, que é a maior feira de exposição de animais da América Latina. O evento, que acontece em Esteio, no Rio Grande do Sul, está na sua 47ª edição. Estão na Expo Inter produtores rurais de Caçador, de Videira, de Fraiburgo, Campos Novos, Iomerê, Salto Veloso, Frei Rogério, Timbó Grande, Santa Cecília e outros municípios da região. Eles trabalham principalmente com pecuária e estão acompanhando o julgamento das raças de corte, leite e também de ovinos. Quem nos fala a respeito dessa iniciativa é o extensionista da EPAGRE, especialista na cadeia produtiva de leite, Cássio de Valois. Estamos aqui então na Expo Inter, em Esteio, Rio Grande do Sul, junto com os técnicos aí do meio oeste do estado, da EPAGRE, para poder acompanhar as avaliações, julgamento dos animais, especialmente bovinos aqui, bovinos de corte, bovinos de leite, animais ovinos também, caprinos, tiveram algumas avaliações, alguns julgamentos das raças. Aqui que é um dos locais que a gente tem uma grande concentração desses animais e um campeonato bastante forte, especialmente aqui o que a gente pôde avaliar da raça Jersey, da raça holandesa, voltado para o leite, do Angus, do Hereford, especialmente no gado de corte, em um local onde tem uma grande divulgação de tecnologias, uma concentração de animais para poder se ter a avaliação, que é muito interessante para o treinamento, para a capacitação desses técnicos que depois vão atuar nas propriedades junto aos produtores. A gente teve a satisfação também de poder acompanhar algumas unidades de referência tecnológica, tanto no leite quanto no gado de corte, que vieram também participar, aprender um pouco, visitar os estandes, conhecer um pouco mais sobre as raças. RBV Agro. O Dia da Avicultura, celebrado na última quarta-feira, 28 de agosto, traz à tona os bons números de Santa Catarina, que é destaque nos embarques e nas atividades de frango,
patos, marrecos e perus. Pois é, um time de mais de 5 mil avicultores trabalha para a carne catarinense chegar em 122 países. Essa reportagem é de Carol Denar. Nesta quarta-feira, 28 de agosto, dia da avicultura, o destaque fica por conta de Santa Catarina, que se consolida como o maior exportador de carnes de patos, marrecos e perus e o segundo maior em produção e exportação de frangos do país. O setor abate mais de 883 milhões de aves por ano, sendo quase 871 milhões de frangos, 9 milhões e 900 mil perus e 2 milhões e meio de patos e marrecos. São mais de 5 mil produtores catarinenses, como afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colato. O plantel de aves em Santa Catarina chega a 160 milhões de aves. O segundo maior produtor de carne de frango, com 1,7 milhões de toneladas em 2023, que aumentou 22,8% nas exportações nacionais. Também é o segundo maior exportador de carne de frango e derivados, com um faturamento de 2,2 bilhões de dólares. São mais de 5 mil produtores catarinenses que fazem um trabalho em 340 aviários de perus e 50 patos e marrecos, além de todos os aviários que tem no estado. Com certeza é uma grande economia de Santa Catarina. Os produtores integrados fazem esse trabalho com sanidade de excelência, por isso o Brasil vende para o mundo inteiro. Considerando a exportação de todos os tipos de carne, o estado alcança 137 destinos. Destes, 122 países, entre eles Japão, Países Baixos e China, recebem carne de frango catarinense. Os produtores também contam com um programa de sanidade avícola, coordenado pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. Por isso, nosso cuidado na questão de sanidade. Quando aparece algum indício de alguma doença, nós corremos atrás, resolvemos isso e com certeza mantemos essa sanidade buscada pelo mundo inteiro para o consumo dessa qualidade da carne catarinense, a carne de frango, que é uma carne de excelência, é um dos produtos mais consumidos no mundo. E claro, neste Dia da Avicultura, parabéns a todos os avicultores que fazem a diferença em nosso estado. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Carol Denardi. RBV Agro. O clima favorece a principal cultura de inverno em Santa Catarina e a safra pode crescer 40%. Estamos falando do trigo, cujas plantações ocupam mais de 120 mil hectares de área nas lavouras catarinenses. Condições benéficas ao desenvolvimento do cereal levam à estimativa de colheita de 432 mil toneladas no estado. A reportagem é de Cadu Reis. A plantação da safra de trigo de 2024 foi concluída nas lavouras catarinenses. A principal cultura de inverno de Santa Catarina ocupa neste ano uma área de 120 mil hectares, 12% a menos do que na temporada anterior. Apesar desta redução, a atual estimativa da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Estado aponta para um crescimento de produção de 40% em relação ao ano passado, projetando a colheita de 432 mil toneladas do cereal. O analista do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE, João Rogério Alves, explica que as condições climáticas têm favorecido esta expectativa positiva. 100% das áreas que foram destinadas à semeadura de trigo já foram implantadas. No mês de julho, as condições de lavoura foram consideradas muito boas para a maioria das regiões do estado. A exceção foi o Planalto Norte, onde faltou um pouco de chuva. Mas nas demais regiões, as precipitações que ocorreram foram satisfatórias e para essa fase que a planta se encontra agora, em 97% das áreas, a condição foi considerada boa para a planta expressar todo o seu potencial produtivo. E apenas 3% foi considerada média condição agronômica, né? Isso nos traz uma boa notícia, né? De que a safra está transcorrendo normalmente e a expectativa é que a gente recupere boa parte da produtividade e da produção que nós perdemos na safra passada. Na última safra, a produção de 307 mil toneladas de trigo representou uma quebra de 36% nos resultados em relação ao ano anterior. João Rogério Alves explica.
Foi uma safra frustrada, né? Os produtores tiveram muito problema na hora da colheita do trigo, onde as condições de excesso de umidade fez com que a produtividade caísse, seja pelo fato de aceleração da maturação, ou seja pelo fato de ocorrência de pragas e doenças, a produtividade foi muito ruim. O analista da Epagri-Cepa, João Rogério Alves, avalia as condições climáticas ideais para a sequência do desenvolvimento das lavouras de trigo na atual safra em Santa Catarina. O trigo é uma cultura que não requer muita umidade e a previsão aí para o restante do mês de agosto e início de setembro é de pouco volume de chuvas, né? E isso é muito bom para o desenvolvimento do trigo, no sentido de que a gente não vai ter tanto problema de doenças, né? Sobretudo doenças de manchas foliares e coisas parecidas que ocorrem justamente em períodos de alta umidade. Eu não quero dizer que a estiagem é boa para o trigo, não é isso, mas um regime hídrico um pouco menor e melhor distribuído é sempre melhor, mais saudável para a cultura do trigo. O período da colheita do trigo nas lavouras catarinenses inicia no verão, a partir de novembro, e pode seguir até fevereiro do próximo ano. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis. RBV Agro. Vamos agora a um rápido intervalo e na volta você acompanha mais destaques do agro. Pesquisa da Epagri aponta soluções para reduzir perdas nas produções de cebola. E a nossa equipe acompanhou uma oficina de troca de sementes crioulas, mudas, plantas, medicinais, temperos e flores. Foi no município de Rio das Antas. Fique ligado, nós voltamos já já. RBV Agro. As notícias da agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta para falar de eventos regionais. Neste domingo, dia 1º de setembro, o município de Frei Rogério realiza a 23ª Sakura Matsuri. É a festa da florada de cerejeira. O evento, que celebra aí 60 anos da colonização japonesa, promete uma imersão na rica cultura oriental, com atrações artísticas e também gastronômicas. O local do evento é o Parque Sakura, em Frei Rogério. O valor do ingresso para os interessados em participar é R$ 40. Importante, o local não possui sinal de celular, não tem caixa eletrônico e aceita cartão somente em alguns pontos do evento. É isso aí. E na área da fruticultura, nós registramos aqui um evento que foi realizado na última terça-feira em Fraiburgo, que abordou a campanha Todos contra o Cancro Europeu. O evento teve como objetivo orientar aí técnicos e também produtores de maçã sobre essa praga que afeta pomares de macieira, causando grandes prejuízos. A iniciativa foi da Associação de Engenheiros e Agrônomos de Fraiburgo, a ACIAF, Núcleo de Fruticultura da ACIAF e Comitê de Sanidade das Pomáceas, com patrocínio do CREA-SC. Durante o encontro, 3 profissionais da área de pesquisa e controle fitossanitário da Epagri debateram com os produtores formas de identificação e tratamento do cancro europeu. E a estação experimental da Epagri de Caçador completou neste sábado, 31 de agosto, 86 anos. Olha só, são mais de 8 décadas dedicadas ao agro, desde o princípio, quando o foco eram as pesquisas de trigo, até hoje, com o trabalho focado em hortaliças e frutas. A Estação Experimental de Caçador, que no ano passado passou a se chamar Estação José Oscar Kurtz, tem como principais atividades hoje pesquisas relacionadas à cultura da maçã, do alho e do tomate. RBV Agro. Nosso próximo destaque, uma pesquisa da Epagri aponta soluções para reduzir perdas na produção de cebola. Repórter Amarilis Pequeno. Santa Catarina é o estado com maior produção de cebola do Brasil, responsável por cerca de 1/3 da produção nacional, além de registrar o maior valor bruto de produção agropecuária. De acordo com a Epagri-Cepa, em 2023, o valor bruto da produção agropecuária, o VPA, alcançou R$ 938 milhões. Uma pesquisa realizada pela Epagri destaca a importância de uma boa ventilação para garantir a qualidade das cebolas, prevenindo a podridão bacteriana causada por variações de
de temperatura, como explica a pesquisadora da Estação Experimental da Epagre, em Ituporanga, Renata Rezende. As podridões bacterianas são um grave problema no armazenamento de cebola, principalmente durante os anos chuvosos, quando as perdas anuais podem atingir até 150 milhões de reais aqui no estado de Santa Catarina. O estudo, realizado ao longo de 3 safras consecutivas, analisou o método mais utilizado pelos agricultores catarinenses para avaliar as perdas. Renata Rezende ressalta que períodos de chuva são especialmente prejudiciais e o uso de ventilação forçada pode ajudar a reduzir os danos. Após 3 anos de pesquisa, nós observamos que, em anos de muita chuva na época da colheita, o que dificulta a cura dos bulbos nas lavouras, os sistemas de armazenamento que têm o ar forçado, eles apresentaram menores perdas do que os sistemas com ventilação natural. E a gente acredita que isso acontece porque a ventilação forçada do ar, ela não só ajuda no processo de cura da cebola no armazenamento, mas também controla melhor a temperatura e a umidade ao redor dos bulbos, reduzindo assim as perdas. Além da relevância econômica, o cultivo de cebola desempenha um papel social significativo. A hortaliça é cultivada predominantemente por agricultores familiares, envolvendo diretamente mais de 8.000 famílias no estado. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Amarilis Pequeno. RBV Agro. Cada hectare plantado com milho em Santa Catarina pode render, em média, 4,2 toneladas a mais do grão se o agricultor adotar medidas e melhorias no manejo. Essa é a conclusão de um estudo desenvolvido pela Epagre em parceria com uma equipe da Universidade Federal de Santa Maria. A produtividade média do milho registrada nos últimos anos no estado é de apenas 6,9 toneladas por hectare. A pesquisa concluiu que, com melhorias de manejo, nos 246 mil hectares cultivados com milho para a produção de grãos em Santa Catarina, o estado pode colher 1,04 milhão de toneladas a mais por ano. O pesquisador do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar e coordenador do estudo, Leandro Ribeiro, comenta sobre os principais fatores que impedem a obtenção de maior produtividade de milho. Como etapa subsequente, e por meio da aplicação de questionários, que compreendeu uma série de informações de modo a obtermos qual é a diferença que existe entre propriedades que obtêm altas produtividades e aquelas que obtêm baixas produtividades, foi possível identificar quais são os principais fatores que impedem a obtenção de maiores produtividades, ou seja, consiste nessa lacuna de produtividade observada. E para isso, levou-se em consideração uma série de critérios, incluindo aspectos ligados à data de semeadura, à população estabelecida, ao tempo entre as aplicações de calcário, as adubações com os macronutrientes nitrogênio, fósforo, potássio, o pH obtido nessas propriedades e também o manejo fitossanitário adotado, especialmente ligado com as aplicações de herbicida, inseticida e fungicida, assim como os sistemas de preparo de solo, como sistema convencional, sistema de plantio direto e boas práticas como a rotação de culturas. Isso foi ranqueado e colocado por meio de modelos de análise estatística, qual é o peso que cada um desses fatores tem contribuído para o estabelecimento da lacuna de produtividade observada. O objetivo desse projeto é estimar o quanto é possível produzir em alimentos em cada hectare agricultável ao redor do mundo, com um menor impacto ambiental, ou seja, uma forma de nós maximizarmos o investimento e aumentarmos a segurança alimentar. Isso é bastante importante aqui em Santa Catarina, especialmente no que tange a cultura do milho, que foi o alvo dos nossos estudos, na qual nós temos ela como a principal base para a produção de suínos, aves e bovinicultura de leite, na qual são as principais atividades econômicas do agronegócio catarinense. No entanto, a gente depende muito da importação desse cereal para abastecer a nossa agroindústria, com um déficit que pode superar os 5 milhões de toneladas. Então, essas informações que visam estimar qual é o potencial de produtividade que nós podemos obter em cada uma das regiões de cultivo aqui de Santa Catarina e quais são os principais fatores que estão impedindo a obtenção de maiores produtividades, é um ponto-chave para nós aumentarmos a nossa produção aqui no estado. RBV Agro. E a nossa equipe acompanhou nesta semana uma oficina de troca de sementes crioulas
Mudas, plantas medicinais, temperos e flores, que aconteceu em Rio das Antas. A reportagem é de Flávio Henrique dos Santos. Para incentivar o plantio para o alto consumo e valorizar as sementes crioulas, o escritório da Epagre de Rio das Antas realizou mais uma edição da troca de sementes. O evento deste ano foi ampliado para outras espécies, conforme explica a coordenadora e pesquisadora da Epagre, Márcia Froza Dressmer. No início a gente pensou em trocar sementes de milho, sementes de abóbora, sementes de algumas culturas. Mas as mulheres começaram a trazer mudas de frutas, mudas de flores, mudas de chás, né, de alguma planta medicinal. Ela explica sobre o plantio e a época certa para cada cultura e também sobre os benefícios e riscos das ervas medicinais, que contêm o seu princípio ativo e que podem intoxicar, caso não sejam utilizadas de forma adequada. Como nós vivemos numa região que o clima é subtropical, nós temos culturas de inverno e culturas de verão. Então aqui nessa mesa, basicamente, praticamente todas as culturas aqui, tirando a couve aqui, elas são culturas de verão. Aqui alguém trouxe um melão. Melão é cultura de verão, ele mora com a geada. Então, por isso que a gente faz a troca nessa época. Já vai vir, daqui a pouco vem setembro, daí já é época de plantar. Aqui nós não trouxemos hoje as culturas de inverno, que no inverno seria o trigo, a gente poderia estar plantando ervilha, né? Só que as pessoas não trouxeram porque já está no campo, já está plantada, né? Então, essa que é a diferença nossa aqui é do clima. Mas as estacas, tipo, vou fazer estaca de hortênsia, estaca de roseira, a gente tem como um costume de plantar nos meses sem R, maio, junho, julho e agosto. Então, é quando você vai ter o solo um pouco mais úmido nessa época e também a quantidade de luz, né? Não é luz, a luz vai estar concentrada nas raízes. Então, nessa época é que a gente faz o plantio de estacas. Também é uma amostra aqui muito interessante de ervas medicinais, né? E além de ser um produto, né, melhor absorvido pelo nosso organismo, também tem essa questão da economia, da confiança e até de geração em geração, né, Márcia? Isso, os chás é um capítulo à parte, né? Os chás, as plantas medicinais, os temperos, é uma geração de vó que vai passando e alguém vai aprendendo e repassando. E hoje está bem alta as pessoas voltarem a tomar um chazinho, né? Sempre lembrando, né, que a planta medicinal, os chás, ele também tem um princípio ativo com o mesmo efeito que o remédio alopático que tu compra em farmácia. Então, você tem que saber a quantidade que vai tomar, se aquele chá é para ser ingerido. Existem alguns que a gente só pode usar o uso externo, não pode tomar. E a quantidade de dias, bem básico, a gente não pode tomar um mesmo chá como uso medicinal por mais de 10 dias, porque ele acaba sendo tóxico, igual ao remédio de farmácia, que você também tem uma dosagem para tomar, um horário, uma medida que o médico vai fazer a receita. Na planta medicinal funciona igual, porque ele tem um princípio ativo que vai curar aquele mal que você está tendo no organismo. Mas tem que lembrar, é a quantidade certa para o peso da pessoa, ou quantos dias eu vou tomar. E algumas plantas, hoje alguém trouxe muda aqui de 2 plantas que a gente não pode ingerir, que elas são só para uso externo, tipo a citronela. Tem uma pessoa que trouxe muda aqui, olha que interessante, citronela é difícil de conseguir muda, mas ela é uso externo, ela é um repelente de insetos. Então até é legal ter perto da casa para não ter mosquitos, mas é um chá que a gente não pode tomar ele de jeito nenhum. A participante Eliane Mascarolo Bisol herdou do seu avô o cuidado com as plantas e o uso das ervas medicinais. Atualmente, ela possui uma estrutura maior de produção no distrito de Ipomeia para atender a comunidade. Eu venho desde uma experiência do meu avô materno, ele já era um xamã, então ele trabalhava muito com o poder das plantas, né? E eu resgatei isso. Quando a minha mãe faleceu, há 4 anos atrás, eu senti a necessidade de ir para a terra, e início de pandemia e tal, acabei indo para o sítio, e aí resgatei, né, algumas das plantas que eles já usavam, a minha mãe. E a minha mãe era muito xamã, porém ela não sabia, não se dava conta disso. Porque qualquer coisa que a gente tinha, qualquer dor, qualquer sintoma, ela já corria para o chazinho. Então, eu estou resgatando isso, algumas plantas que eles já usavam, e é bem gratificante. A gente sabe que a natureza nos oferece de tudo, né, Eliane? E quase para todos os tipos de dores, doenças, tem uma solução na natureza, né? Com certeza. A natureza é muito sábia.
Às vezes a gente não sabe interpretar e muito menos cuidar dela, né? Mas ela nos entrega todas as curas. A gente consegue hoje você ter uma farmacinha em casa à base de remédios naturais sem você ter o uso de remédio químico. Então, por exemplo, meu neto ontem estava com dor de garganta, com febre, aí eu trabalho com ele, estou trabalhando agora com a erva baleeira, que é um anti-inflamatório, um antibiótico natural, e aí eu estou livrando ele de reações químicas e trabalhando só no natural. Realmente é maravilhoso. A natureza te oferece assim, uma gama muito grande de curas, e, enfim. Inclusive você está partindo já para uma questão de produção maior, né, com relação a estufas e tudo mais. Isso mesmo. Então, eu tenho meu espaço aqui em Ipomeia, é um espaço, inclusive, que a gente trabalha com bioconstrução também. E aí eu estou participando agora de um evento da EPAGRE, que oferece o Mulheres em Ação Florescer. E um dos meus projetos é trabalhar com uma estufa, porque aí você consegue proteger melhor, né? Agora com a geada a gente acabou perdendo muitas plantas. Então eu tenho esse propósito, esse projeto de ter muito mais plantas do que aquilo que eu preciso na minha demanda, porque assim eu consigo estar oferecendo também nos meus atendimentos para outras pessoas que também chegarem no espaço. O evento realizado anualmente tem crescido a cada edição e comprova o interesse das pessoas pelo tema, segundo o pesquisador e instrutor Charlie Seidel. Nós temos um exemplo clássico, né? O milho agora com a cigarrinha, que ele foi, digamos assim, afunilando o melhoramento genético dele para ser resistente a um herbicida ou talvez a uma lagarta. E, infelizmente, as cigarrinhas têm essa predileção por esse tipo de milho. Já um milho crioulo, ele praticamente sofre muito pouco, né? Eles são muito rústicos e resistentes para isso, né? Algumas plantas, inclusive, que talvez a pessoa, né, no seu uso comum não tenha conhecimento, mas algumas, como você falou, caso específico da citronela, que serve, inclusive, nessa questão que a gente tem enfrentado muito, questão de mosquitos, insetos e tudo mais. Tem bastante material de citronela aqui. A citronela é muito parecida com o capim-limão, que faz chá, e a citronela não é para chá. Ela pode ser usada nos aparelhos elétricos, inclusive para espantar, né, para repelir pernilongos, né, que é um problema, principalmente agora no verão vai ser um problema. Você falava da questão das plantas medicinais, todas elas não têm um efeito como o laboratório, né, com efeitos colaterais e que causam mal ao nosso corpo, né? Tem que cuidar também para não fazer muito forte ou em excesso, né, tomar todos os dias e toda hora, né, achando que é água. Não é assim também, né? Tem que ter uns limites, né? Mas, no geral, o efeito das plantas medicinais é bem inferior a qualquer químico que se usa, né? E tem uma boa influência, aí uma boa solução aí saudável, né, para as pessoas que estão no interior. Hoje os remédios também custam caro, né? E às vezes com um bom chazinho resolve o problema. RBV Agro. Olha aí, muito bacana. Esse já é um costume bem antigo, né? De você fazer essa troca de sementes, pegar aquela mudinha de flor lá da casa da vizinha, da comadre. Mas que bom que eles estão revivendo essa prática através desse evento. Achei muito interessante. As plantas medicinais e os temperos também. Quem nos acompanha pelo rádio, vai no YouTube, vai no Facebook do Portal RBV e confere também essa reportagem em vídeo. Pessoal, ótimo final de semana para vocês. Um beijo e até semana que vem. Tchau, bom final de semana. Até a próxima. RBV Agro. As notícias da agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.